Fisiologia do sistema reprodutor feminino, o ciclo sexual feminino. Na aula de hoje, estudaremos o aparelho reprodutor feminino, mais especificamente a endocrinologia do sistema reprodutor feminino, os hormônios esteroides sexuais e os hormônios da hipófise e do hipotálamo que regulam a reprodução humana, que regulam o chamado ciclo menstrual, que também será um assunto central da aula de hoje. Nós vamos, além de estudar os hormônios esteroides sexuais e seus efeitos, estudaremos os fatores que regulam a sua produção ao longo desse ciclo que é chamado de ciclo menstrual. Nós estamos partindo aqui de um ponto onde a mulher já é adulta, ou seja, ela já está na sua maturidade sexual e reprodutiva. Então nós não queremos abordar aqui aspectos relacionados à puberdade. Nós queremos pensar no ciclo menstrual normal, sendo o ciclo menstrual mostrado aí, considerado, para indivíduos do padrão fisiológico, o ciclo menstrual em situações normais. Bom, essa figura ela pode ilustrar para a gente o ciclo uterino, na verdade, aí mostra a fase menstrual, depois a fase proliferativa, com o crescimento do endométrio, desenvolvimento do endométrio, e a fase lútea, que se segue então no ciclo menstrual, podem ilustrar uma divisão, de fases do que nós chamamos de ciclo menstrual, que nós vamos falar posteriormente aí então. Então nós vamos abordar o ciclo ovulatório, todas as transformações que acontecem no ovário, e também relacionar isso com essas transformações que nós estamos ilustrando aí na figura, as transformações que acontecem no endométrio e no miométrio do útero, frente aos efeitos dos hormônios esteroides e outras substâncias importantes aí que serão abordadas. Bom, então, para iniciar a nossa discussão, nós vamos lembrar do sistema endócrino, sistema nervoso central e dos hormônios que regulam a função reprodutiva feminina. Função reprodutiva humana de maneira geral, mas aqui dando ênfase ao sistema reprodutor feminino. Então temos que o sistema nervoso central, o hipotálamo, mais precisamente, algumas células do hipotálamo estão localizadas especialmente na região do núcleo arqueado. Esses neurônios neurosecretores, eles são capazes de liberar, de produzir e liberar uma substância que recebe um nome de neuropeptídeo, e ele tem essa sigla chamada GNRH, isso significa hormônio liberador de gonadotrofinas. Esses neurônios hipotalâmicos neurosecretores, que secretam GNRH, eles são células que eles começam a atividade secretória de GNRH em situações normais, nós dizemos que eles permanecem quiescentes até o período de puberdade, e por volta de alguns anos de idade, a gente diz 8, 9, 10 anos de idade, isso varia de pessoa para pessoa, tem-se início a secreção de GNRH, que no início é irregular, depois ela vai se tornando mais regular. Então aqui, como eu disse, é um hormônio que ele nem está sempre presente no corpo da mulher aí, em grandes quantidades. Nós vamos ver que existe aí esse eixo chamado eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Nós vamos chamar atenção para ele, especialmente a partir do início da puberdade, desde quando a mulher já está na sua maturidade sexual e reprodutiva. Então nós estamos aqui com as estruturas hipotalâmicas maduras, secretoras de GNRH. Esse neuropeptídeo é secretado próximo aos vasos portais, o sistema porta hipotálamo hipofisário é essencial para que ele atinja a hipófise, a região anterior da hipófise, e ele atua especificamente sobre células da hipófise que possuem receptores para ele. Essas células, elas têm o nome de gonadotrofos.
Os gonadotrófos da hipófise anterior, então, sob efeito do GNRH, produzem gonadotrofinas. As gonadotrofinas, ou hormônios gonadotróficos ou gonadotrópicos, o hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, hormônio luteinizante. Então, o GNRH do hipotálamo é o hormônio que estimula a hipófise a produzir LH e FSH. E os hormônios LH e FSH, como o próprio nome diz, são gonadotropinas ou gonadotrofinas. Então, esses hormônios, via circulação sistêmica, eles são liberados pela hipófise e atingem a circulação e vão atingir os ovários. Então, eles são hormônios que têm efeitos bastante restritos sobre os ovários e eles estimulam lá nos ovários o desenvolvimento dos ovários, o que vai dar início, então, à maturidade sexual e reprodutiva. Né? Nós temos ali que lá nos ovários os efeitos podem ser diversos, né? Desde a indução da produção de hormônios, olha, o LH e o FSH, eles atuam lá nos ovários, estimulando a produção de estrógenos e progesterona. E esses estrógenos e progesterona são os hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais na mulher, dos caracteres sexuais secundários. Lá no final da aula, nós vamos ter uma lista, né, com os efeitos dos estrógenos e da progesterona no corpo da mulher de maneira geral, desde o desenvolvimento dos caracteres sexuais, desde o início da puberdade até a menopausa. Então, esses são hormônios, né, que participam, então, né, desse processo inteiro aí que nós chamamos de ciclo menstrual, onde a cada mês existe uma ovulação que também é influenciada por esses hormônios, e esses hormônios são expressivamente importantes também na gravidez e lactação, que será posteriormente abordada no nosso curso de sistema reprodutor. Bom, o importante é visualizarmos aqui o chamado, então, eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, inicialmente de uma maneira mais simples, onde o GNRH produzido pelo hipotálamo estimula a hipófise posterior a produzir e secretar LH e FSH, e esses dois hormônios estimulam os ovários a produzirem estrógenos e progesterona, que são os chamados hormônios esteroides sexuais femininos. Esses hormônios, além de exercerem seus efeitos, eles exercem um efeito regulatório sobre esse eixo todo aqui. Então, esses hormônios, estrógenos e progesterona, eles são responsáveis pelo desenvolvimento do corpo da mulher, desde efeitos psíquicos, como estimularem o desejo sexual, também chamado de libido, e efeitos como efeitos comportamentais, efeitos sobre o controle da temperatura corporal, diversos efeitos que podem ser ilustrados não só como transformações do corpo, como desenvolvimento das mamas, desenvolvimento do útero durante o ciclo menstrual, mas efeitos gerais, né, no organismo da mulher aí. Bom, esses hormônios eles têm um efeito importante, olha, os estrógenos, né, E de estrógeno e P de progesterona, eles exercem um efeito de feedback negativo tanto sobre o hipotálamo como sobre a hipófise. Quando esses hormônios eles atingem determinadas concentrações no plasma, eles vão exercendo um efeito inibitório sobre a secreção de GNRH, o que inibe a secreção desse hormônio pelo hipotálamo, e também vão exercendo um efeito inibitório sobre a secreção de LH e FSH, atuando diretamente na hipófise. É claro que a própria diminuição na produção de GNRH já contribui para a diminuição na produção de LH e FSH, mas ainda assim, esses hormônios, né, ou seja, estrógenos e progesterona, eles atuam duplamente, né, eles atuam no hipotálamo e na hipófise e inibem a secreção dos seus hormônios, né, GNRH, LH e FSH, diminuindo o funcionamento do ciclo. Então, eles estão contrabalanceando o ciclo, a gente poderia resumir assim: GNRH estimula a hipófise a produzir LH e FSH, que estimula os ovários a produzirem estrógenos e progesterona, que inibem o hipotálamo e a hipófise. Então agora o ciclo, né, se torna assim, GNRH diminui,
FSH e LH diminui, aí os estrógenos e a progesterona também diminuem, e com isso seu efeito inibitório também diminui, o que vai fazendo o eixo voltar a funcionar, né? Ele vai perdendo o efeito inibitório sobre a produção de GNRH, LH e FSH. Então, a figura aí ela pode ser entendida como um ciclo, né? Como uma relação de feedback negativo. Nós vamos ver que posteriormente, no período da ovulação, esse feedback se torna positivo, mas eu não queria complicar isso aqui agora não. Eu queria aproveitar esse início para introduzir outras duas substâncias que vão ser muito pouco mencionadas daqui para frente, elas voltam a aparecer na parte de reprodução, que são a inibina e a ativina. Essas duas substâncias, elas contribuem para esse feedback aí que autorregula o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. E como o próprio nome já diz, a inibina inibe o eixo hipotálamo hipofisário e a ativina ativa o eixo hipotálamo hipofisário. O único detalhe é que esses hormônios são hormônios proteicos, ao contrário dos hormônios anteriores, que são hormônios lipídicos, esteroides, e esses hormônios eles não têm um bom efeito no hipotálamo, ou seja, inibina e ativina, ao contrário de estrógeno e progesterona que atuam no GNR, no hipotálamo e na hipófise, inibina e ativina têm um efeito mais expressivo, eu diria que praticamente exclusivo sobre a hipófise. Mas eles também atuam por feedback negativo, de maneira que a inibina inibe o eixo, mas a ativina ativa. Então, se eu colocar a sequência completa aqui, acho que fica melhor para entender, a gente vai pensar assim, ó, o GNRH, produzido pelo hipotálamo, estimula a hipófise a produzir LH e FSH, e esses dois hormônios estimulam os ovários a produzir estrógenos e progesterona, até aqui a gente já sabe. Só que eles também estimulam os ovários a produzirem inibina. E ao mesmo tempo, eles inibem a produção de ativina. Então o negócio fica assim, né? Olha, estrógeno e progesterona aumenta, inibina aumenta e a ativina diminui. Então os efeitos, né, inibitórios sobre o eixo, eles se tornam mais expressivos, porque além do estrógeno e a progesterona estarem inibindo, a inibina também contribui para essa inibição. E aí então a reação, né, acontece da seguinte forma: diminui a produção de GNRH, que diminui a produção de LH e FSH, e com a diminuição da produção de LH e FSH, estrógenos e progesterona e também a inibina diminuem, só que o ovário aumenta a produção de ativina. Então, além dos fatores inibitórios diminuírem, né, ou seja, além do estrógeno e progesterona diminuírem, o que já levaria o eixo a voltar a funcionar, existe um aumento na produção do hormônio ativina, o que ajuda também a voltar isso aqui a funcionar, né? O eixo hipotálamo-hipófise voltar a ser ativado de uma maneira mais regular, né? Vamos dizer assim, mais eficiente. Então são hormônios que, além de ter um papel diagnóstico importante em algumas situações, né, parece que tem esse único efeito aí, né, em inibirem e ativarem o eixo hipotálamo hipofisário. Durante a gravidez nós vamos voltar a falar deles. Bom, então essa figura, ela ilustra para a gente uma visão, um desenho, dos principais órgãos que interessam aqui do aparelho reprodutor feminino para nós. O útero e os ovários, mostrando os dois ovários aí. E aqui também as tubas uterinas, já é importante visualizá-las com as fímbrias, depois na parte de gravidez nós vamos falar disso aí. É importante observar nessa figura que todo aparelho reprodutor é bastante irrigado, tanto o útero quanto o ovário recebe um fluxo sanguíneo extremamente importante, e esse fluxo ele tende a variar ao longo do ciclo menstrual aí, especialmente o fluxo uterino, né? Nós vamos ver que isso é bastante importante para que a gente entenda o funcionamento desses hormônios. Bom, então, quais são os hormônios produzidos pelo ovário que nós vamos falar aí? Estrógenos e progesterona, né? Esses hormônios, eles atuam no útero, né? Então, por isso que eu estou mostrando essa figura aqui, né? Então, além de todos os efeitos que nós vamos falar aí dos estrógenos e da progesterona, eu gostaria de iniciar a aula já chamando atenção para o ciclo menstrual e para os efeitos desses hormônios sobre as estruturas uterinas. O endométrio do útero,
é a camada mais interna, que é constituída de um tecido epitelial, e sobre o miométrio, que é essa camada mais, vamos dizer assim, internamente ao órgão, né? Camada de dentro aqui do útero, que é chamada de miométrio, um tecido muscular liso. Ele tem o papel de contrair e relaxar aí. Então, nós temos que o endométrio e o miométrio, eles possuem receptores para estrógenos e progesterona. Mas existe uma ênfase aqui nos efeitos dos estrógenos sobre o endométrio e nos efeitos da progesterona sobre o miométrio. Nós vamos inicialmente, além de todos os efeitos que nós vamos ver, nós vamos ter que imaginar, para a gente entender o funcionamento do ciclo menstrual, nós vamos ter que imaginar assim, olha, estrógenos são hormônios que levam ao desenvolvimento do endométrio. O que é desenvolvimento do endométrio? Nas fases iniciais, logo depois que a menstruação acaba, o endométrio ele fica com uma única camada de células epiteliais. E à medida que os estrógenos vão aumentando durante o ciclo, a gente vai ver isso, ele vai aumentando o número de camadas de células epiteliais. Então ele leva ao espessamento do endométrio. Além de levar ao espessamento do endométrio, os estrógenos eles são responsáveis pelo surgimento de glândulas epiteliais secretoras de muco. Esse muco é importante porque ele contém substâncias essenciais para a fecundação e para a capacitação, na verdade, aí, né, nós encontramos glândulas produtoras de prostaglandinas, células epiteliais produtoras de prostaglandinas e uma série de fatores locais que são produzidos aí por essas glândulas endometriais. Então, nós podemos dizer que, sob o efeito dos estrógenos, o endométrio cresce. Cresce como? Células epiteliais, glândulas e vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, né, os estrógenos, eles estimulam um fenômeno muito importante ali chamado de angiogênese, que é o surgimento de novos vasos, e além disso, eles favorecem a dilatação dos vasos existentes, o aumento da permeabilidade vascular, eles aumentam o fluxo sanguíneo para o útero. Então, sob o efeito dos estrógenos, o endométrio cresce, células, glândulas produtoras de muco e vasos sanguíneos. E sob o efeito da progesterona, o miométrio se mantém relaxado. Então a progesterona é essencial para o miométrio ficar relaxado. A gente vai ver que quando a progesterona cai, o miométrio contrai. Então, o miométrio é alvo da progesterona e o endométrio é alvo dos estrógenos. É claro que a gente vai encontrar receptor para os dois hormônios em ambos os locais, mas nós vamos tentar centralizar nesses efeitos. Isso é extremamente importante para a gente sincronizar isso com o ciclo menstrual, que nós vamos começar a estudar então. Então, estrógenos, crescimento do endométrio, progesterona, relaxamento do miométrio. Agora nós vamos ver quais são os estrógenos, um conjunto de 3 hormônios. O principal estrógeno é o estradiol. Existe um outro estrógeno, tem o nome de estrona. Esses são chamados estrógenos ovarianos. Nós vamos ver que eles podem ser convertidos em estriol, que é um terceiro estrógeno, especialmente pelo fígado no período não gravídico, mas durante a gravidez o estriol também pode ser produzido pela paciente. Então nós vamos considerar esses 3 hormônios como sendo estrógenos, mas lá na frente nós vamos ver estruturas desses hormônios. Então o que a gente tem que saber aqui agora é só que estrógenos desenvolvem o endométrio e progesterona relaxa o miométrio. Então, o que nós estamos chamando de ciclo ovariano? Ciclo ovariano, ou ciclo menstrual ovariano, né? Na verdade, o ciclo menstrual nós consideramos o ciclo ovariano e o ciclo endometrial. As transformações que vão acontecendo no ovário e as transformações que vão acontecendo no útero, e é nosso objetivo central da aula estudar isso aí, então, hoje. Então, essas estruturas do ovário, nós vamos tentar falar um pouquinho com mais detalhes delas aí, mas é uma visão inicial para a gente mostrar as principais estruturas ovarianas que estão aí nessa figura, os folículos ovarianos, que são os locais produtores de estrógeno e progesterona, e o folículo é que abriga a célula germinativa feminina, né? E o corpo lúteo, que é o que sobrou do folículo depois que o folículo ovula. Então nós vamos considerar aí, né, o ciclo ovariano dentro do ciclo menstrual tradicional de 28 dias, que é dividido em 2 fases de 14 dias. Olha só, a primeira metade aqui da minha figura, separada por essa linha pontilhada, mostra
que vai ali do primeiro até o 14º dia. Então, por convenção, o ciclo menstrual ele começa no primeiro dia de menstruação. Então, no primeiro dia de sangramento menstrual, nós começamos a contar aqui, ó, né? Essa fase que vai do primeiro até o 14º dia, ela tem o nome de fase folicular ou fase proliferativa. Então, ela envolve o amadurecimento do folículo desde seu estado menos maduro, que são os folículos primordiais. A gente vai falar dessa sequência toda, passando por folículos primários, secundários maduros, até atingir o estado ovulatório. Então, até aqui, 14 dias, né, nós chamamos isso de fase folicular ou proliferativa. E essa fase folicular ou proliferativa, então, nós vamos também chamar atenção aqui, que ela pode ser uma fase variável. Então, ela pode ser uma fase que tem uma variação de um mês para o outro, ou variações de pessoas para pessoas. Ela tem essa figura de 14 dias aí, nós consideramos que é a mais tradicional, mas ela pode durar menos um pouquinho. A gente fala que ela pode durar de 9 a 20 e poucos dias, né? Então, as diferentes referências literárias trazem valores diferentes para isso, devido a diferentes estudos e a diversidade populacional, né? Nós vamos ver que a próxima fase, ela normalmente ela é mais constante, mas a fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, do primeiro ao 14º dia, ela pode sofrer uma variação aí interindividual. Bom, já a segunda fase, né, ela é caracterizada, tem um período, né, que dura algumas horas, né, entre o 14º e o 15º dia, que nós chamamos de período de ovulação. Depois nós vamos chamar atenção também para a importância dos hormônios nesse período, tá? E também a formação do que nós chamamos de corpo lúteo, que é formado com o que sobrou, né, das células foliculares depois que elas liberam o ovócito, ou seja, depois que elas ovulam. E o corpo lúteo, ele mantém a produção de esteroides pelo ovário, né? Ele mantém a produção de hormônios esteroides. Nós vamos ver que existe uma diferença entre a produção de estrógenos e progesterona nas diferentes fases do ciclo, mas estamos generalizando que os folículos e o corpo lúteo são os responsáveis pela produção de hormônios esteroides, estrógeno e progesterona, sob efeito das gonadotropinas hipofisárias, LH e FSH. Então, LH e FSH, eles vão atuando de maneira síncrona, né, durante os dias do ciclo menstrual, que nós vamos estudando aí, e vão levando a essas transformações que nós vamos falar aí ao longo do tempo. Então, nós vamos tentar, né, sincronizar, né, LH e FSH com estrógenos e progesterona, e com esses mecanismos de feedback, já chamando a atenção para que no período de ovulação, né, é o único período onde o feedback que nós falamos ali é negativo, ele se torna positivo. Em todas as outras fases do ciclo, nós consideramos os mecanismos de feedback negativo, eles prevalecem aí. Bom, gente, então eu tentei colocar aqui a sequência normal de evolução das estruturas ovarianas. Primeiro, os folículos primordiais. Nós vamos falar com detalhes sobre cada uma dessas estruturas, mas só para mostrar inicialmente a sequência normal aí que já foi mencionada, né, mostrando a fase proliferativa, onde os folículos primordiais se transformam em folículos primários. A gente já pode ir adiantando que existe um efeito importante do FSH nessa fase, e esses folículos vão produzindo hormônios esteroides, especialmente estrógenos. Enquanto isso, os folículos vão amadurecendo, se tornando folículos secundários. Repare que alguns folículos morrem sofrendo um processo que é chamado de atresia. Nós vamos enfatizar a atresia daqui a pouco, até atingir o estado de folículo maduro, onde vai acontecer a ovulação. Então, nesse período, nós vamos chamar atenção agora para os efeitos do LH, que é o hormônio que leva à ruptura do folículo, à ovulação. E o LH, como o próprio nome diz, é hormônio luteinizante, ele é o hormônio que estimula a formação do corpo lúteo. E posteriormente, quando os níveis de LH vão caindo, o corpo lúteo evolui, se transforma em corpo albicans, e aí então o útero para de produzir, né? Ele diminui completamente a produção de hormônios esteroides sexuais, e isso vai praticamente a zero, e o ciclo menstrual começa de novo.
Então a gente vai começar a visualizar o ciclo menstrual a partir daqui. A partir de quê? A partir do final de um ciclo, né, onde, como nós estávamos dizendo, né, esses hormônios, esses folículos e o corpo lúteo, eles vão produzindo estrógenos e progesterona até que o corpo lúteo morre. Então nós vamos visualizar assim, olha, quando o corpo lúteo se transforma em corpo álbicans, ou seja, no final do ciclo menstrual, não tem estrógeno e progesterona, né? Estrógeno e progesterona vai lá embaixo, porque a estrutura que produzia é o corpo lúteo. Então lembra que nós mencionamos antes que estrógenos e progesterona são essenciais para o desenvolvimento do útero. Os estrógenos levam ao desenvolvimento do endométrio, enquanto a progesterona leva ao relaxamento do miométrio. Então, com esses hormônios em nível praticamente zero no sangue, o endométrio não está nem desenvolvendo e muito menos relaxado. Ele começa a contrair tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo do ciclo menstrual, vai começar a descamar. Então, nós vamos começar agora o ciclo menstrual. Então, nós vamos rever essa sequência, né, para a gente poder pensar assim, né, que olha, nesse início aí, onde nós começamos, estrógenos e progesteronas estão zerados. O útero está contraindo, está tendo aqueles espasmos que levam à menstruação, está tendo a descamação de todo aquele conteúdo endometrial, progesterona zero, o miométrio contraindo. E como que isso vai atuar em relação aos hormônios hipofisários, né? Então é isso que a gente vai começar a falar aí agora. Então, sincronizando nosso raciocínio novamente. Nessa fase inicial do ciclo menstrual, está acontecendo a menstruação e os hormônios esteroides produzidos pelos ovários estão em concentrações muito baixas, a gente considera concentrações próximas de zero, de maneira que o feedback negativo exercido por eles e também pela inibina, vamos lembrar da inibina, ele vai estar inibido e o eixo hipotálamo hipofisário vai estar começando a exercer atividade, vai começar a produzir GNRH, LH, FSH, esses hormônios vão aumentando. Nós vamos ver posteriormente que o primeiro que aumenta é o FSH, e o FSH, como o nome diz, é o hormônio folículo estimulante. Ele vai levando ao desenvolvimento do folículo, ele vai atuando nas células foliculares, que nós vamos começar a defini-las, né, como sendo células da granulosa, as células que envolvem diretamente as células germinativas, e esse folículo inteiro ele é envolvido por duas camadas de células da teca. Nós vamos fazer uma descrição melhor sobre essas camadas posteriormente, nós vamos ver algumas figuras, umas fotos de microscópio, mas inicialmente tentando fechar um raciocínio fisiológico aqui. Estrógenos e progesterona zero, inibina zero, ativina aumentando, GNRH aumentando, LH e FSH aumentando, FSH atuando nos folículos primordiais, transformando-os em folículos primários, transformando-os em folículos secundários, transformando-os em folículos maduros. Aí vem a ovulação, nós vamos ver que as gonadotropinas se manifestam em picos e o LH rompe o folículo. E aí, olha só, as gonadotropinas estimulam a produção de estrógenos em quantidade tão grande que os próprios estrógenos vão inibindo, né, através de feedback negativo, né? Imagina agora, estrógenos estão aumentando, né, ao longo de todo esse ciclo aqui, né? Estrógenos aumentando, progesterona começa a aumentar também, inibina aumentando, ativina diminuindo. Então eles vão exercendo feedback negativo, né, sobre o ciclo, menos no período de ovulação, onde existem picos secretórios de LH e FSH, nós vamos detalhar isso aí, que leva à ruptura do folículo. Depois o feedback volta a ficar negativo de novo, o excesso de estrógenos, progesterona e inibina vai inibindo a produção de LH e FSH, e o LH que levou à formação do corpo lúteo vai caindo ao longo desses mais outros 14 dias, até que o corpo lúteo não se sustente mais devido à baixa de LH. Então ele se transforma em corpo albicans, e o corpo albicans então não produz mais estrógenos e progesterona. Então, sem estrógenos e progesterona, nós temos que o eixo hipotálamo-hipófise vai começar a ser ativado de novo, né? LH e FSH vão começar a aumentar de novo, mas aí a menstruação vai começar a acontecer. Né? Então, nós temos que nos
períodos, né, que antecedem a menstruação, os níveis de estrógenos e progesterona já vão diminuindo bastante, podendo originar alguns efeitos psíquicos de tensão pré-menstrual, e nós vamos associar isso com as alterações uterinas posteriormente, falando aí. Para ajudar a fixar melhor essa transformação folicular, nós vamos assistir uma animação. Esse slide traz todas as referências e tem outras coisas que servem como material complementar, só clicar nos links, dá para a gente assistir isso aí. Então nós vamos então assistir. Então olha lá, o folículo primordial é composto apenas dos oócitos e das células da granulosa. Os folículos primários, eles já possuem, além das células da granulosa, eles começam a também ter uma camada adicional de células, que tem o nome de células da teca. Então essa é a principal coisa que os diferencia. E também tem a chamada zona pelúcida. Então a partir daí os folículos secundários, eles têm as mesmas estruturas, só que as células da granulosa vão aumentando tanto em quantidade e secretam um fluido folicular que é cheio de estrógenos. Estrógenos, progesterona, né? Então evidenciando aí as duas camadas de células da teca, até que esse folículo só cresce e vai se tornando maduro, e o folículo, o ovócito, se desloca para a periferia, formando as células que a gente tem o nome de coroa radiada, cúmulos oóforos, e o antro do folículo, então ovula. Né? Isso tudo rompe, né? As células da coroa radiada permanecem ligadas, e o que sobra do folículo, sob o efeito do LH, então se transforma em corpo lúteo. E isso continua produzindo esteroides, o que vai inibir a produção de LH, e com a queda do LH o corpo lúteo se transforma em corpo albicans, então não mais produz estrógenos e progesterona, o que leva a uma nova menstruação. Então, de novo, os folículos primordiais, o oócito, envolvido por uma única camada de células da granulosa, essas células ainda são fusiformes. Folículo primário, essas células se tornam cuboides, e tem o surgimento das duas camadas de células da teca e da zona pelúcida. Então o folículo secundário agora, a granulosa cresce, formando vesículas preenchidas de fluido folicular, ricas em estrógenos, ainda evidenciando que isso aqui é granulosa, isso aqui do lado de fora é teca, né? E o folículo secundário então cresce, se tornando folículo secundário maduro, ou antral, ou folículo de Graafi, e aí então ele se rompe, né, levando à liberação do ovócito, aderido ainda às células da coroa radiada, e os remanescentes foliculares se transformam então em corpo lúteo. O corpo lúteo permanece, né, mantém a síntese de hormônios, preferencialmente progesterona, vamos ver aí, o que inibe todo o eixo hipotálamo hipofisário, né? E isso vai culminar com uma nova menstruação. Os próximos slides nos mostram uma sequência de figuras para ilustrar essas estruturas que a gente estava falando aí. Ela contém fotos que são eletromicrografia, na verdade são micrografias ópticas. Elas são graficamente modificadas através de computação para evidenciar melhor as estruturas. Nós podemos ver aí os folículos primordiais, né, que é o que eu quero evidenciar aqui nessa figura, folículos secundários, os folículos primordiais são bem pequenininhos, né? Aqui folículos primários, né, a gente pode evidenciar a zona pelúcida, um folículo secundário já no estado bem avançado. Nesse ponto, é interessante, bom, por que eu trouxe essas figuras, né? Não só para a gente visualizar esses aspectos aí das organelas ovarianas, né? Os folículos primários e secundários, mas também para a gente poder pensar em desenvolvimento folicular.
Bom, como assim desenvolvimento folicular? Estávamos falando até agora que o folículo primordial se transforma em folículo primário, que se transforma em folículo secundário, que depois se transforma em corpo luto, e daí por diante. Bom, só que nós estamos vendo aqui um único corte de microscópio que mostra no ovário lá folículo primordial, só que aqui tem um folículo secundário, né? Então parece que até agora nós tentamos colocar uma ordem cronológica que na verdade ela não é real, né? Ou seja, nós encontramos no mesmo ovário todas as estruturas ovarianas, né? Naquele mesmo ovário eu tenho diferentes folículos em diferentes estágios de maturação, folículos primordiais a folículos maduros, né? Então nós temos ali, né, diferentes estágios de amadurecimento folicular dentro do único ovário. Ah, não, então eu achava que só tinha folículo primordial, que aí uma turma se transformava em folículo primário. Bom, então não é assim, né? Então nós vamos tentar ilustrar melhor aqui, né, desde a origem desses folículos até a, a sua eliminação completa aí. Tá? Então, os folículos primordiais, na verdade, eles são células que têm a sua origem ainda na vida. Células não, são estruturas, né, que têm a sua origem ainda na vida intrauterina. Eles são estruturas que eles são compostos, quando nós vimos lá, né, das células precursoras da granulose, ainda naquele formato fusiforme, e no interior do folículo o ósseo. Né? Então nós temos que o folículo primordial é a estrutura mais simples aí. Bom, como são formados os folículos primordiais? Os folículos primordiais eles são formados ainda na vida intrauterina. Entre a sexta e a oitava semana de gestação, tem-se visto um processo acelerado de divisão mitótica das células germinativas primordiais do feto. Isso origina as zoogônias, que são os ovócitos mais jovens, né, que ainda não sofreram a primeira divisão meiótica, até atingirem um número máximo de cerca de 6 a 7 milhões de zoogônias. Ao redor da 20ª semana, né, então nós temos aí 6 a 7 milhões de zoogônias. Paralelamente, a partir da 11ª até a 12ª semana, começa então a divisão meiótica das zoogônias. Essa divisão meiótica dá origem então ao oócito. Essa divisão meiótica, ela normalmente é interrompida na prófase e isso origina um número de oócitos em torno de 5 milhões, o número máximo ele é atingido próximo da 24ª semana. Pois olha, já começa a não fechar a conta, né? Ou seja, muitas zoogônias chegam a não se transformar em oócitos, né? Muitas zoogônias vão sendo reabsorvidas pelos próprios tecidos germinativos num processo semelhante ao que nós vamos descrever aqui como sendo chamado de atresia. Então esses folículos primordiais, né, eles atingem por volta da 24ª semana um número de 5 milhões, só que ao nascimento, muitos desses folículos vão se perdendo, eles vão sendo reconhecidos principalmente por células imunes, e vão sofrendo um processo semelhante à apoptose, que é um processo muito importante denominado atresia. Né? A atresia, então, do folículo, né, ela vai acontecendo desde a sua formação, né, até todo o desenvolvimento pós-embrionário, né, depois da vida infantil, depois da puberdade, depois da idade adulta. A atresia não é interrompida nunca. Então nós vamos ver que, né, as oogônias, né, se transformam em oócitos, atingindo, né, por volta da 24ª semana um número máximo aí, e a partir daí eles vão decrescendo, né, de maneira que ao nascimento um número de oócitos, ou seja, de folículos primordiais, ele vai estar próximo de 1 milhão. O que vai, 1 milhão ou 1 a 2 milhões. O que vai acontecer com esses oócitos? Né? Eles vão sendo envolvidos por células granulares, por células precursoras, né? Por células do estroma do ovário. Essas células, como nós vimos inicialmente, elas têm um formato fusiforme. Né? Então elas vão formar esses folículos primordiais, né? Que é o oócito envolvido por células granulares
né? Então esse processo, né, ele parece todo ser independente da ação de gonadotrofinas, desde a formação, né, embrionária até a manutenção dos folículos primordiais. Mas a gente vai ver que a presença de gonadotropinas, né, de FSH principalmente, ela ajuda na manutenção desses folículos, né? Então nós vamos ver que o FSH é importante para os próximos desenvolvimentos foliculares aí, então, a partir daí. Bom, então nós temos, né, o que nós chamamos de ciclo ovariano completo, né, ele demora, né, muitos dias aí, então, né, desde o folículo primordial, ou seja, né, a mulher nasce, né, nós podemos dizer, com cerca de 1 a 2 milhões de folículos primordiais, sendo que eles vão sofrendo atresia durante a puberdade, especialmente devido aos baixos níveis de FSH, como eu falei aí, né, são dependentes de FSH. Então esses folículos primordiais, né, eles não chegam a evoluir, né, durante esse período que a gente chama de infância, eles só vão começar a evoluir no período que a gente chama de puberdade. Então é aí que eles vão começar a evoluir, a produzir hormônios esteroides sexuais, então é a partir daí nossa conversa, né? Então, a gente vai ver que daqueles 1 a 2 milhões, né, mais da metade, né, eles já sofrem atresia antes de atingir a maturidade sexual reprodutiva. Nós podemos dizer que quando a mulher começa, né, os períodos ovulatórios, ela tem cerca de 400 a 500 mil folículos primordiais que são disponíveis para ovular ao longo da vida. Então já podemos dizer que esse número é limitado, o que vai fatalmente fazer com que até o final da vida ele se extinga, né? Ele acabe e a mulher entra num período de menopausa, onde os ciclos ovulatórios se cessam e a produção de hormônios esteroides também se cessa. Então, nós vamos começar a visualizar isso aí agora, né? Folículo primordial, né, que é uma estrutura que só tem oogônia envolvida por célula primordial fusiforme da granulosa, tem menos que 20 micrômetros e ele vai sendo transformado em folículo primário. Essa fase também é chamada de fase independente de gonadotropinas, né? Para que o folículo primário se forme, né? Para que aquelas células fusiformes se transformem em células que são cuboides, né? E posteriormente, né, seja formada a teca, né? Então nós temos aí que o folículo primário é caracterizado por 1 ou 2 camadas de células granulares cuboides, né, 2 ou 3 camadas, e as células da teca já, né, envolvidas pela lâmina basal, né, do lado próximo à lâmina basal a teca interna e do lado mais externo em contato com as células do estroma do ovário a teca externa. Então nós já temos ali, né, o folículo primário, que ele já pode chegar ali, olha, até próximo a 120 micrômetros de tamanho, né? Então ele é bem maior já, né, do que o folículo primordial. Então durante essa etapa, muitos folículos primordiais nem chegam a se transformar em folículos primários, eles sofrem atresia. E os folículos primários, então, são os que entram nas chamadas ondas foliculares, né? E para completar um ciclo folicular completo, então, nós dizemos, né, que, na verdade, essas ondas foliculares, a gente divide isso em 2 fases, uma fase de crescimento tônico dependente de FSH, né, ou seja, à medida que a quantidade de FSH aumenta, o crescimento aumenta, e uma fase de crescimento rápido, né, que a gente vai ver que depende de gonadotropinas e que é responsável por diversos fenômenos aí antes da ovulação, como a seleção, a dominância folicular e a maturação. Então essas 2 fases, né, de crescimento, elas são divididas em 4 ciclos, que nós vamos falar deles aí, e como vocês podem ver aqui, né, existem muitos dias que, se a gente somar tudo isso aqui, né, não está batendo lá com aquele ciclo menstrual de 28 dias. Na verdade, não é para bater mesmo, né, porque um ciclo, né, folicular completo, desde o folículo primordial até sua ovulação, ele dura aproximadamente 85 dias. Né? Então, de maneira que, né, aquele folículo que ovulou agora, né, ele começou a amadurecer 2 ou 3 ciclos atrás, né, até que ele entre
nas ondas foliculares, né, até que ele participe de todas, ele faça parte de todas as ondas e entre numa coorte que vai ser recrutada então. Então nós vamos chamar atenção então para esse desenvolvimento, né, através dessas chamadas ondas foliculares, né, onde existe, né, uma fase independente, né, da formação independente de gonadotrofinas, e agora, né, uma fase que é dependente das gonadotrofinas, né, as gonadotrofinas que vão sendo secretadas ao longo de cada ciclo, elas vão atuando nos folículos de maneira aleatória, né, elas são transportadas via endocrinamente e vão atuando nos folículos de maneira aleatória a levarem a todo esse desenvolvimento folicular aí. Então, nós podemos observar que o ciclo 1, né, o folículo secundário, né, ele já tem a formação do folículo secundário, ainda chamado de folículo pré-antral ou folículo de primeira ordem. Então, a partir daí, demora ainda 25 dias, né, para que se estabeleça o ciclo 2, onde o folículo secundário ele é formado de verdade, né? Ele é formado chamado folículo antral ou folículo de segunda ordem, que demora 20 dias para se transformar em folículo antral de terceira ordem, a gente chama de folículos vesiculares, né? Ou folículo antral de quarta ordem, mais 10 dias, e até atingir o chamado folículo antral de quinta ordem. É aqui que esses grupos de folículos, né, nós vamos dizer que vão ser formadas as coortes ou legiões, né, para recrutamento. Então, quando eles já estiverem maduros a ponto de serem considerados folículos de quinta ordem, e aí vem lá no início do ciclo menstrual aquele boom de FSH, essa coorte, né, que recebe as moléculas de FSH, né, que está ali fisicamente próxima aos vasos, né, as moléculas, né, de FSH que atingem primeiro, né, aqueles hormônios nos estágios de maturação aqueles folículos, né, no estágio de maturação mais avançado, né, isso leva ao recrutamento dessas coortes, né, essa chamada coorte para recrutamento, né. Então aqui nós dizemos que tem esse início, né, o ciclo 4 da fase folicular. Essas coortes que são recrutadas, nós dizemos que em concentrações normais de FSH, né, uma coorte ela costuma ter de 6 até 12 células. Né? Então, nós dizemos que a cada ciclo menstrual, né, tem-se início o recrutamento de uma coorte que contém aproximadamente 6 a 12 células, isso varia com as concentrações de FSH, e varia a cada ciclo, né? Então esse é um número, né, também do padrão fisiológico, né? Então essas células, né, elas ainda seguem para o ciclo 4, que é a chamada fase de crescimento rápido dependente de gonadotrofinas, né, quando então elas se tornam folículo antral de sexta ordem, folículo antral de sétima ordem e folículo antral de oitava ordem, aqui que é aquele folículo maduro ou folículo de Graafi. Né? E nesse período, né, de transformação do folículo de sexta para sétima ordem, muitos desses folículos regridem, né? Nós dizemos que 6 a 12 são recrutados, mas a maioria das vezes apenas um ovula, né? Nós podemos ter ovulações duplas aí, né? Algumas triplas são mais raras, né? Em situações normais, né, que a gente considera padrão fisiológico, né, apenas uma ovulação, apenas um folículo daquele, né, dos 6 a 12 que foram recrutados, ele ovula. Então nós podemos dizer que aqui, né, ainda muitos sofrem atresia, né, existe uma seleção folicular, que na verdade nós podemos resumir isso aqui nesse processo de dominância, né? Existe tradicionalmente um folículo, que é aquele que foi desenvolvendo primeiro, né, antes dos outros, ele fica maiorzinho, né, um pouquinho maior do que os outros, ele se torna mais sensível a FSH. E a gente pode perceber que nessa fase, né, nós temos uma queda nos níveis de FSH, como a gente vai ver lá na frente, devido aos próprios estrógenos que estão sendo produzidos pelos folículos. Então, os folículos menores, eles percebem essa queda, né? Eles são menos sensíveis, então eles não conseguem seguir adiante, especialmente devido às quedas
de FSH, e aquele folículo que a gente chama de folículo dominante, que é aquele que vai ovular, ele então, como ele é maior, ele expressa mais receptores para o FSH, a gente diz que ele é mais sensível. Então, ou seja, apesar do FSH caiu, ele mantém a sensibilidade, né? Ele não percebe a queda do FSH, ele se mantém produtor, né? Ele normalmente produz uma quantidade maior de estrógenos e isso também aumenta a afinidade dele ao FSH. Os estrógenos contribuem para a formação de receptores para as gonadotropinas de maneira geral. Então, a gente diz que ele é o chamado folículo dominante. Então, o processo de dominância folicular, ele vai acontecer aqui, nesse chamado ciclo 4. Então, nós normalmente resumimos o ciclo menstrual, considerando todo o processo de maturação ao longo daqueles dias todos ali, mas na verdade o processo de maturação toda do folículo, ele depende de fatores que envolvem, várias que envolve ali, a passagem por várias etapas e demora ali muitos dias até ele atingir esse estágio de folículo maduro, ou seja, para passar de folículo primordial até folículo maduro, isso demorou mais de 80 dias, Então, nós estamos pensando que é um processo dinâmico, num mês ele vai amadurecendo e continua amadurecendo, se tornando primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, até que lá na fase de quinta ordem é que eles vão ser recrutados para que eles possam ovular aí, na verdade. Então nós vamos tentar estabelecer essa sequência cronológica, mas já tentando fazer uma descrição mais real do que seria isso aí. Então aqui, como eu disse, o folículo está melhorado de maneira gráfica, para a gente evidenciar o antro preenchido de fluido folicular, o oócito com a zona pelúcida, com a coroa radiada, toda essa estrutura que prende a coroa radiada, a parede folicular, ela tem o nome de cúmulos oóforos, nós vamos ver isso melhor ilustrado ali para frente, as células da teca aqui, evidenciadas em amarelo. Então aqui já os folículos maduros, o folículo maduro no seu estágio de maturação mais evoluído aí. Aqui para evidenciar ainda as organelas ovarianas, as células da teca, aqui em volta ele conseguiu tentar evidenciar para nós, aqui em vermelhinho a teca externa, aqui a teca interna, aqui seria a lâmina basal, aqui o extrato granuloso todinho, com as células da coroa radiada, cúmulos oóforos aqui em verdinho, tentando ilustrar aí, as estruturas ovarianas do folículo maduro em geral. Então aqui, melhorado ainda graficamente, a coroa radiada, isso aqui tudo, o cúmulo, a zona pelúcida, o antro, aqui o extrato granuloso, células da teca. Estou mostrando aqui só a borda do folículo, a periferia do folículo. Aqui evidenciando o corpo lúteo, tem uma micrografia mostrando as estruturas lúteas. Então nós vamos começar a chamar a atenção agora para os hormônios produzidos pelo ovário, sobre seus efeitos no útero e tentar sincronizar isso com as gonadotrofinas produzidas pela hipófise, lembrando do eixo hipotálamo hipofisário. Aí só para ilustrar uma foto que eu achei bem legal, o momento da ovulação, isso aqui é uma micrografia eletrônica de varredura, ela está melhorada também através de computação, mas ela mostra que as fímbrias se dobram sobre o ovário no momento da ovulação, mostrando o ovócito sendo liberado, algumas células da coroa radiada já se desprendendo aqui do mesmo. É bastante legal essa figura que eu gosto de trazer. Aí, voltei. Então vamos lá aos hormônios ovarianos. Quer dizer, nunca fui embora. Os hormônios ovarianos são os estrógenos e a progesterona. Então nós temos aqui uma figura que serve para resumir bastante isso aí,
né, que ela tenta ilustrar para nós. A fase folicular do ciclo menstrual, caracterizada pelos estrógenos, quase não tem progesterona aqui. É interessante a gente observar que essa fase é a fase de desenvolvimento do endométrio, né? É uma fase que tem ali, obviamente, os estrógenos que ajudam todo aquele desenvolvimento endometrial. E não tem uma necessidade tão grande de progesterona também, né? Vamos dizer assim, mas é claro que isso é regulado hormonalmente. Vamos lá, então. A segunda parte da figura mostra que a fase lútea, ou seja, depois da ovulação, após a formação do corpo lúteo, a quantidade de estrógenos diminui muito, e aí então que vem a produção do hormônio progesterona. Nós vamos ver que a progesterona ela vai sendo produzida em maior quantidade no início da fase pré-ovulatória, mas vamos chamar atenção aqui, então, inicialmente, para que a fase folicular é caracterizada por maior presença de estrógenos e a fase lútea é caracterizada por maior presença de progesterona. E nós já falamos ali também, olha, que a fase folicular, ela é onde o FSH está aumentando, lembra? FSH aumenta até chegar aqui, quando chega aqui vem os picos, né? Aí o LH é que aumenta mais, e quando vem essa fase, né, tem mais LH do que FSH, ou seja, na fase folicular prevalece os efeitos do LH. E desculpa, na fase folicular prevalece os efeitos do FSH, o FSH está em maior quantidade, né? Desenvolvimento do folículo. E na fase lútea prevalece os efeitos do LH, o LH está em maior quantidade, né? Prevalece ali os efeitos do LH, né? Fase lútea. Tá? Então nós vamos ver que a formação do corpo lúteo, né? Efeitos do LH. Bom, esses hormônios também têm influência diferenciada na produção de hormônios esteroides sexuais. O FSH estimula todos os dois, mas ele estimula preferencialmente a produção de estrógenos. E o LH também estimula todos os dois, mas estimula preferencialmente a produção de progesterona. Então essa é a ideia central aí. Tá? Então nós vamos, sem também querer preocupar demais com isso, mas principalmente para a gente ver as estruturas desses hormônios, né? Falar então, né, dos efeitos do FSH ali, né, no desenvolvimento do folículo. Né? Então, o FSH, naquela fase folicular inicial, né, lembra onde estrógenos e progesterona estão baixos, né, inibina baixa, o eixo hipotálamo hipofisário começa a trabalhar, produzir GnRH, que estimula a adenohipófise a produzir LH e FSH, e o FSH então vai atuando, levando o desenvolvimento do folículo em todas aquelas etapas que nós vimos ali, durante 14 dias, né? Uma fase de crescimento folicular, que é caracterizada por todas aquelas etapas, né? Desde os folículos recrutados de quinta ordem, né? Até a ovulação. Bom, então, nós podemos perceber que existe uma produção crescente de estrógenos e essa produção crescente de estrógenos vai diminuindo a produção de LH e FSH até próximo ao período ovulatório. Mas essa figura aqui, né, ela serve para a gente poder agora começar a ilustrar, né, os efeitos do FSH sobre a produção de estrógenos, então. Bom, inicialmente, essa figura, então, ela tenta dar uma geralzona na síntese de hormônios esteroides sexuais ovarianos, né, estrógenos e progesterona, não só na fase inicial do ciclo, como a gente estava dizendo, né, que tem o expressivo efeito do FSH, mas só para a gente ter uma visão geral da produção de todos esses hormônios inicialmente, para a gente continuar nessa conversa. Então, olha, todos esses hormônios esteroides, que estão esses lá no final, olha, estrona e estradiol, né? Lembra que eu falei que são três, né? Estradiol e estrona, e eles podem ser convertidos em estriol. Então, esses hormônios estrógenos, né? Eles são sintetizados a partir do colesterol, eles têm um esqueleto parecido com o do colesterol. Então, essa enzima 1 aqui, tem o nome de colesterol desmolase, ela é responsável por fazer a reação inicial, que é comum, né, para todos os hormônios, e ela converte o colesterol numa molécula chamada pregnenolona.
Então, a pregnenolona é uma molécula que é formada e é precursor geral de hormônios esteroides, não só os esteroides sexuais produzidos nos testículos e ovários, mas também os hormônios esteroides, glicocorticoides e mineralocorticoides. Mas aqui no contexto da reprodução, nós temos que duas vias distintas, então, a partir da pregnenolona, podem dar origem à síntese desses hormônios esteroides sexuais. Uma via que nós chamamos de dependente de progesterona, que é aqui que a progesterona é formada, né? E uma outra via que chamamos de independente de progesterona. Então, na via dependente de progesterona, existe a conversão de pregnenolona em progesterona e a conversão de progesterona em hidroxiprogesterona. A partir daí, a hidroxiprogesterona forma androstenodiona, que é um andrógeno, um hormônio tipicamente masculino. E a androstenodiona forma o principal andrógeno, eles todo mundo conhece, testosterona. Então aqui, olha, são formados dois andrógenos, né? Antes de se formar os estrógenos. Pela outra via também, né? Olha, em vez de formar agora a progesterona, né? Nós já vimos aqui a formação de progesterona, então ela está toda aqui, né? Mas parte da progesterona é liberada e parte é convertida, né? Só que por uma outra via, a pregnenolona, né, ela pode formar hidroxipregnenolona, que forma um composto chamado DHEA, ou desidroepiandrosterona. Esse aqui vai ser muito importante para nós depois. Tá? E o DHEA pode ser convertido formando androstenodiona. Então a reação se fecha aqui de novo, né, com a androstenodiona formando testosterona. E ambos, olha, sofrem a ação da enzima que a gente diz que é muito expressa em mulheres e pouco em homens, né? A enzima chamada aromatase, que é a enzima que deixa esse anel aqui, olha, aromático, né? E converte o andrógeno em estrógeno, olha, transforma androstenodiona em estrona e transforma testosterona em estradiol. Então, são uma reação, uma sequência de reações bioquímicas que acontecem nas células foliculares, e a gente vai ver que tem uma participação das duas células e existe uma participação muito importante dos hormônios LH e FSH no controle dessas enzimas, nas enzimas que convertem os intermediários e seus precursores até formar os hormônios esteroides finais. Então, nós vamos aqui chamar atenção de novo, né, para a fase folicular inicial, né, olha, só peguei um pedacinho da figura agora, né, só aquele pedacinho que mostra lá a fase dependente de progesterona, né, para mostrar que o FSH é extremamente importante porque ele é capaz de estimular, né, todas as enzimas, mas ele tem um efeito especialmente importante em estimular a enzima aromatase. O FSH é um forte indutor da aromatase, então nós dizemos que sob o efeito do FSH existe um efeito expressivo na produção de estradiol, um efeito expressivo na produção de estrógenos. Então, ilustrando de novo, na fase folicular inicial, os níveis de estrógenos vão só aumentando até o período de ovulação, devido aos efeitos do FSH, que é um forte indutor da enzima aromatase, de outras enzimas aí, mas principalmente da enzima aromatase. E vai ser muito, mas muito importante mesmo, ressaltar que é durante essa fase que acontece a dominância folicular. Nós temos que visualizar que, à medida que os estrógenos vão aumentando, inibina também, eles vão levando a um decréscimo na produção de FSH. Nós vamos ter isso num gráfico depois. E que esse decréscimo da produção de FSH é essencial para a dominância folicular, para fazer com que só aquele folículo dominante, aquele mais evoluído, que é mais sensível ao FSH, consiga atingir o estado de folículo pré-ovulatório, consiga chegar na fase folicular final, né? Vamos dizer assim. Bom, então agora inverte tudo, né? Então chegamos na fase folicular final. E na fase folicular final, olha só, os estrógenos que até então faziam um feedback negativo, que inclusive foi importante para a dominância folicular, eles vão fazer exatamente o contrário, eles começam a fazer feedback positivo. Bom, e aí é importante que a gente tente procurar em diversas fontes literárias, em buscar isso aí, porque até hoje
nós não temos uma descrição muito bem detalhada de por que esse feedback inverte no período de ovulação, né? Existem alguns dados científicos, né, que ilustram isso aí, e parece que os estrógenos têm uma influência quando eles passam de determinada concentração no sangue, eles estimulam em vez de inibir, né? Eles invertem o seu efeito, né, sobre o hipotálamo e hipófise, estimulando os picos pré-ovulatórios de LH, que eu estou ilustrando aqui, que é o que vai levar à ruptura do folículo, mas também de FSH. O FSH também aumenta na forma de picos. Então, por isso que eu ilustrei aqui, né, o mecanismo de feedback se inverte, né? Além dos estrógenos, já foi demonstrado que existe um papel da progesterona, que eu coloquei aqui, ó, né? Parece que a progesterona ela sinaliza, né? Então, quando os estrógenos estão aumentando sem progesterona, né, parece que o feedback é negativo, mas nesse finalzinho, parece que a progesterona começa a aumentar e isso é um sinal. Então, a gente não tem ainda, né, cientificamente evidências do efeito molecular da progesterona sobre isso, né, mas a gente tem algumas evidências que servem para sinalizar de que quando a progesterona começa a aumentar, isso inverte os mecanismos de feedback. Esse excesso de estrógenos e a produção de progesterona, existem evidências que eles são também interpretados pelo sistema nervoso central como sendo fenômenos semelhantes ao estresse. Isso ativa a produção central de noradrenalina e ativa também o chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que quem for estudar com maiores detalhes depois, vai ver que leva à produção de ACTH, e a produção de ACTH leva à produção de beta-endorfinas a partir da hidrólise da POMP. Não é um detalhe, então eu queria passar bem rapidamente, né? Mas o que eu quero dizer que durante esse período ovulatório, nós chegamos agora na fase folicular final, no 14º dia, e vamos começar o período ovulatório. Qual é o perfil hormonal, né? FSH já caiu bastante e os estrógenos estão aumentando, progesterona começa a ser produzida e outras substâncias começam a estar presentes, como noradrenalina e opioides. Então existem evidências, por exemplo, já foi demonstrado que o bloqueio dos receptores beta nesse período diminui os picos de LH e que também o uso de naloxona, que é um bloqueador opioide, também diminui os picos de LH. Então já foi visto que existe participação dessas substâncias, né, além dos hormônios esteroides, né? Então parece que esse mecanismo ainda não está bem elucidado, né, mas o que a gente conhece é que existem evidências da participação de opioides, de noradrenalina, de fenômenos que são relativamente parecidos com o estresse e dessa quantidade, né, muito alta de estrógenos influenciada pelo início da secreção de progesterona. Aí o feedback ele fica positivo só no momento da ovulação, leva aquele pico de secreção de LH, o LH leva à ruptura do folículo, ele desprende aqui o cúmulo zoófalos, essas células começam a formar, a se fragmentarem, né? Então o ovócito fica flutuante no fluido folicular, sob efeito do LH, o folículo se rompe e leva à liberação, então, e a liberação do ovócito e a formação do corpo lúteo, né? Mas o que eu queria evidenciar aqui é que após esse processo, né, parece que mesmo na presença de progesterona, né, mesmo com estrógenos ainda em alta, essas substâncias parece que elas têm, os opioides, a noradrenalina, parece que elas têm um turnover rápido, elas ficam presentes algumas horas só, né? Então, a gente não sabe explicar muito bem porquê, né? O feedback volta a ficar negativo, né? Apesar dos estrógenos e progesterona continuarem altos, os níveis de progesterona começam a aumentar muito, né? E as principais teorias, né, mostram que é a progesterona que começa a voltar a inibir, né, a fazer feedback negativo de novo, né? E essas substâncias também elas têm meia-vida curta, né? Então nós temos aí, né, evidências de que, né, existem fatores que contribuem para essa inversão dos mecanismos de feedback no período pré-ovulatório, né, durante o período ovulatório, durante as horas que antecedem a ovulação. Especialmente nós conseguimos visualizar esses picos de progesterona, como nós vamos ver nas próximas figuras aí, ó. Aí para ilustrar o efeito do hormônio LH, do hormônio luteinizante, na ovulação,
ou seja, na ruptura do folículo maduro e na formação do corpo lúteo. Se envolve então não só o LH, mas os picos de FSH também estão presentes, mas parece que o papel físico molecular nesse processo é exclusivo do LH. Então vamos dar ênfase do LH nisso aí. Essas figuras, elas são adaptações de artigos originais e figuras feitas pela Margarida Melo Aires, aqui, ambas estão aqui nesse livro, né? Elas mostram a mesma coisa, tá? Essa aqui tenta ilustrar artigos originais, né? O gráfico original que foi feito, isso aqui é um desenho que tenta ilustrar esse gráfico aí. E aqui é praticamente a mesma ideia, né? Ela tenta mostrar, né, que no período que antecede a ovulação, olha, a progesterona dá uma aumentadinha discreta, que parece que é discreta, né, mas ela pode ser medida aqui através de uma inclinação de uma reta, né? Nós podemos perceber que os estrógenos vão aumentando e a progesterona está bem baixinha, mas quando chega lá no período pré-ovulatório, ela tem uma inclinadinha, né? Então a gente tem que, esse pico de progesterona pré-ovulatório, né, ele sinaliza a ovulação, né? Então olha só, quando os estrógenos estão muito altos, né, elas já subiram muito, estão no máximo que eles atingem durante o ciclo, a progesterona ainda não atingiu o máximo, mas ela começa a subir, ó, nesse períodozinho aqui, né? Então nesse períodozinho aqui é onde, né, sinaliza que logo depois vai acontecer os picos, olha, logo depois desse períodozinho aqui, então vem os picos, olha como o FSH sobe pouco, né? Esse aqui é o FSH, e olha como o LH vai lá no alto, né? Então por isso nós chamamos de picos pré-ovulatórios, né? Pico do LH, né, e do FSH, mas especialmente o LH levando à ruptura do folículo, então. Então só para ilustrar para nós, né, possíveis fatores, né, que levam à inversão desse feedback de negativo para positivo e leva a esse pico, mas vocês reparem que esse pico dura algumas horas, né? Aqui a gente pode ver que nas 12 horas, né, que antecedem a ovulação, vem um aumento da progesterona e depois vem a ovulação, né? Normalmente 12 horas, aproximadamente 12 horas antes da ovulação, a progesterona começa a elevar de forma exponencial, hein? Então, né, posteriormente, vem a fase lútea, né, onde depois da ovulação prevalecem os efeitos do LH novamente, né, ó, os efeitos do LH. Agora, então, o LH contribui para a formação do corpo lúteo, da teca luteínica, da granulosa luteínica, das estruturas, né, do corpo lúteo. As células, elas sofrem uma transformação morfofuncional e começam a produzir uma quantidade maior de progesterona, né? O corpúsculo se torna amarelado devido à quantidade de gordura acumulada e esse corpúsculo amarelo, né, também é chamado de corpo lúteo. Então, nessa fase, né, nós predominamos agora o efeito da progesterona. E a progesterona, junto com os estrógenos, vão de novo agora, né, só no período ovulatório que o feedback é positivo, né? No período pós-ovulatório o feedback fica negativo de novo. Então a tendência é o quê? LH e FSH vai só caindo, caindo, até chegar num ponto que o próprio LH não consegue mais sustentar o corpo lúteo, que vira corpo albicans, que para de produzir estrógenos e progesterona, e lembra, sem estrógenos, sem atividade do endométrio, sem desenvolvimento do endométrio. E principalmente, progesterona caiu, o miométrio começa a contrair, a levar reações mecânicas, físicas, que levam à descamação do endométrio, sangue, vasos, células, glândulas, todo aquele conteúdo que se desenvolveu ao longo de todo o ciclo menstrual. Bom, aí, para ilustrar, né, já foi mencionado os efeitos do LH sobre a enzima 17-alfa-hidroxilase, a enzima que leva à síntese de progesterona, né? Então, os efeitos do LH, né, eles são muito expressivos sobre a síntese de progesterona, de maneira que na fase lútea, né, o LH ele consegue estimular uma produção tão grande de progesterona que nem toda ela consegue ser convertida em estrógenos, na verdade, né? A maior parte da progesterona vai sendo secretada, enquanto uma pequena quantidade de estrógenos continua sendo formada na fase lútea. Então, a fase lútea é caracterizada por mais LH,
mais progesterona. Lembrando que o feedback, né, novamente se torna negativo e a progesterona e o estrógeno vão só inibindo a produção de LH até levar à involução completa do corpo lúteo. Essa figura, ela tem o nome de modelo das duas células e dois hormônios. Ela serve para ilustrar para a gente a importância das duas células, das células da teca e das células da granulosa, na produção desses hormônios que nós vimos aí. Tá? Então, bem rapidamente, né, essa figura pode ser consultada aí, de forma geral, né? Bem rapidamente nós temos que a teca externa, que está em contato com o sangue, possui receptores para o LH, e as células da granulosa possuem receptores para o LH e para o FSH. O colesterol é captado via circulação sanguínea e passa pela teca externa e entra nas células da teca interna. Lembrando que o colesterol é um lipídio, ele é capaz de atravessar a membrana das células. Tá? E olha, via efeito do LH, atuando nos seus receptores, leva a um mecanismo de transição de sinais via AMP cíclico. Isso estimula as enzimas, né, principalmente a colesterol desmolase, e leva à produção de pregnenolona. Então isso pode acontecer agora as duas vias, né? Olha, a via dependente de progesterona e a via independente de progesterona, que vai formar o nosso DHEA, né? Então todas as duas vias culminam com a produção de andrógenos, androstenodiona e testosterona. Esse efeito aqui, ele também acontece lá na célula da granulosa, só que ele é interrompido. Olha, o LH estimula a formação de pregnenolona, que estimula a formação de progesterona, não tem um bom efeito, né, dessa via, né, aqui, né, então a progesterona é hidroxilada, forma hidroxiprogesterona, só que as outras enzimas não estão presentes, olha, então essa via é interrompida aqui. Então é necessário para que a célula produza, né, seja capaz de produzir estrógenos, né, é que ela capte os andrógenos da célula da teca, e aí esses andrógenos então se difundem, né, para a célula granulosa, e as próximas reações então acontecem na célula granulosa, né, ou seja, o efeito do FSH que estimula a aromatase, também um mecanismo via AMP cíclico, né, e isso então leva à produção de estrógenos, né, que são secretados, né. Então, nós temos que a produção de estrógenos, né, ela é altamente dependente do FSH, né? Já a produção de progesterona, ela não depende muito do FSH. Então, nós podemos ver que nas fases onde existe uma grande quantidade de FSH, a progesterona que é produzida, né, ela praticamente toda convertida em estrógenos. E na fase onde não tem FSH, que tem pouco FSH, né, predomina os efeitos do LH, aí nós observamos uma maior secreção de progesterona. Existe um efeito colaborativo das duas células na produção desses dois hormônios aí. E essa figura final, deixa eu só tirar aqui a minha participação, tirar a captura de vídeo, pronto. Essa figura, ela serve para a gente sincronizar o ciclo menstrual com os hormônios ali, ó, os hormônios da hipófise ou pituitária e os hormônios do ovário. Então nós temos LH e FSH, estrógenos e progesterona, para fechar isso aí que a gente acabou de falar. A figura mostra então do dia 1 até o dia 14 aqui a fase folicular. Então nós percebemos que o primeiro dia, o dia da menstruação, devido a estrógenos e progesterona estarem em níveis praticamente zero no sangue, LH e FSH vão aumentando. Repare que é uma animação, claro, né? Mas ela tenta ilustrar que o FSH aumenta mais do que o LH. Então, existe um aumento expressivo da produção de FSH, né? Então isso vai levando ao desenvolvimento folicular, né? Os folículos então vão amadurecendo
se tornando cada vez mais maduros aí nesse período. Quando, num período próximo à metade dessa fase, esses folículos secretam tanto estrógeno, né, a quantidade de estrógeno já está aumentando, que eles estão exercendo feedback negativo e a quantidade de FSH está caindo, olha, né? Então eles vão, à medida que o estrógeno vai aumentando, o FSH vai caindo. Então aqui vai acontecendo que aquele folículo dominante segue adiante e os outros sofrem atresia. Então nós temos que, logo no período pré-ovulatório, essa figura não mostra muito bem, né? Era para ter uma inclinação aqui no nível de progesterona, mas alguns outros fatores, como opioides, noradrenalina, né? Isso começa então a induzir os picos de LH e FSH, o que estimula a ovulação, e os picos, né, que ele mostrou no pedacinho, né, antes da ovulação, né? Progesterona dá aquela aumentadinha, só que ele tá meio fora de sincronia, né? Parece que esse aqui teria que vir depois, né? Na verdade, né? Então, a progesterona ela dá uma leve elevação, né, no início, que sinaliza a ovulação e a partir daí, né, o feedback se torna negativo de novo, né? Então, a faixa azul ela tenta ilustrar o período onde o feedback é positivo, né? E depois o feedback é o período da ovulação, né? E depois o feedback fica negativo de novo, ou seja, repara que inverte, né? Quando vem a ovulação, o LH fica mais alto que o FSH, e aí a progesterona fica mais alta que o estrógeno, né? Como nós vimos, o FSH estimula mais estrógenos, aromatase, e o LH estimula mais progesterona. Até o final do ciclo menstrual, onde nós podemos ver aí que, né, hormônios esteroides vão inibindo a produção de hormônios ovarianos até que exista a involução do corpo lúteo com a posterior menstruação, né, com a posterior descamação do útero e dando início a um novo ciclo menstrual. Bom, então essa figura era para fechar a nossa aula, né, para a gente visualizar de forma síncrona essa relação dos hormônios hipotálamo e hipofisário com com os hormônios ovarianos. Bom, para a gente finalizar de verdade, os efeitos fisiológicos dos estrógenos e da progesterona na puberdade e na adolescência. Esses hormônios, estrógenos e progesterona, eles têm vários efeitos aí, né, na puberdade e na adolescência, na vida adulta e na menopausa. Olha lá. Efeitos na puberdade e na adolescência: crescimento dos órgãos internos e externos, desenvolvimento das mamas, maturação ovariana para a menarca, crescimento dos ossos longos junto com o GH, né? O estirão da adolescência, né? Aquele efeito, menino, como você cresceu, alargamento dos quadris, né? Efeitos típicos femininos, né? Crescimento localizado de pelos, torneamento do corpo, né? Deposição típica de gordura em alguns membros, nas regiões típicas aí femininas. Também são hormônios por levarem responsáveis pelo desenvolvimento da libido, do desejo sexual e de outros aspectos comportamentais que são importantes no comportamento maternal, afiliativo. Vamos destacar isso de uma forma geral posteriormente. Na vida adulta, papel de manutenção, olha, isso aqui não precisa de formar mais, olha, manutenção dos órgãos sexuais, manutenção dos caracteres adquiridos na puberdade, produção de óvulos a cada ciclo menstrual, né, os ciclos menstruais, participam da libido, do desejo sexual, manutenção da gravidez, né, a gente vai falar que existe nos primeiros meses o papel do ovário, muito importante, e nos próximos meses o papel da placenta. Mas deixa isso para a parte de gravidez, que vai ser o nosso próximo assunto aí. E a menopausa é quando existe a falência das secreções ovarianas, então cessam-se os ciclos menstruais completamente. As nossas referências bibliográficas, aí nos livros da Margarida de Melo Aires, principal referência que eu usei, livro do Guyton, e esse livro do Falcão Júnior, infelizmente agora é muito difícil a gente ter acesso a ele, ele é um livro
onde o capítulo 3 ele é um livro de ginecologia editado pelos professores da UFSJ. E o capítulo 3 é Fisiologia da Gestação, é um capítulo de minha autoria. Normalmente eu deixo do xerox da universidade, porque na biblioteca ainda não tem, mas acho que agora a gente vai ter acesso. Tá? Ele tá aí só efeito de ilustração. Pode estudar no Guyton e no efeito e no livro da Margarida. Todos os dois trazem isso aí, mas eu utilizei basicamente Margarida de Melo Lais para essas aulas. Então, finalizando, Estogado de Fisiologia e seu professor Dante Alighieri Schettini. Muito obrigado.